O Boicast é um podcast DBO Play com patrocínio da Beckhauser. Inovar, industrializar e difundir tecnologia na direção de uma pecuária mais sustentável. Esse é o compromisso da Beckhauser. E para este quarto episódio do Boicast, eu tenho aqui comigo uma figura muito conhecida dos produtores, sempre presente em eventos do setor. Ele é zootecnista, ele é consultor, palestrante, colunista de DBO, especialista em gestão e está há 25 anos ajudando os produtores a ganhar mais dinheiro na pecuária. Esse, inclusive, é o título do seu livro Como Ganhar Dinheiro na Pecuária. Para falar sobre gestão e mão de obra na fazenda, eu tenho um prazer de receber nos estúdios da DBO Antônio Schacker, que é coordenador do Instituto Integra. Schacker, muito obrigado pela sua presença. Renato, é uma honra minha estar aqui na DBO, sempre o coração bate mais forte, uma revista que nos acompanha desde sempre, desde assim, que precede a minha carreira, o meu envolvimento com a revista, e é uma honra poder estar aqui hoje. Que legal, Schacker. Schacker, eu vou começar a nossa entrevista aqui no nosso Boicast com uma pergunta relativamente simples. Como é que dá para ganhar dinheiro na pecuária num momento como esse de ciclo de baixa? Na verdade, é uma pergunta simples com uma resposta óbvia. É gastando menos do que fatura. Então a gente sempre dá, essa é a beleza da pecuária. Eu brinco, Renato, que a maior e melhor startup já desenvolvida é uma matriz bovina, uma vaca, porque a vaca transforma energia do sol em dinheiro. Então, quando a gente analisa a capacidade de transformar fibra em energia, seja através da carne, do leite, até dos bezerros, assim, é incrível. Então, esse momento é um momento onde a gente consegue responder através do estado da arte no manejo de pastagem, na gestão, nas pessoas. Não é um processo simples, ele sofre influência de inúmeras variáveis, mas esse ano mesmo que a gente tem acompanhado valores historicamente baixos, fazendas e pecuárias superando R$3.000 por hectare. Então a gente vê assim que se alguém consegue, significa que é possível. Que é possível, né? Exatamente. Só que você está há 25 anos trabalhando com gestão, né? Como é que é implantar um modelo de gestão numa fazenda? Na verdade, se a gente analisa a gestão dentro do princípio que a gente mais gosta, que fazer gestão é fazer de tudo para bater meta, a gente entende que para ter gestão, então, precisa ter planejamento, né? Porque afinal é do planejamento ou do projeto que saem as metas, precisa ter execução desse planejamento e o gerenciamento ou monitoramento dos resultados. Então, fazer gestão é analisar número e tomar decisão. Então, o processo de gestão ele parte de se construir uma visão. Então, não há gestão sem visão, não há gestão sem meta, não há gestão sem acompanhamento dos resultados. Então, o processo de implantação vem muito de traduzir a visão de curto, médio e longo prazo em números, e mandar bala, executar isso e monitorar se está acontecendo. Como nem sempre acontece aquilo que a gente colocou no papel, é necessária a gestão, porque quando se há um desvio, você corrige rapidamente. Tanto que a gente brinca, só tem uma coisa pior que notícia ruim, que é a notícia ruim que demorou para chegar. Então, quanto antes a gente perceber que as coisas não estão bem e a gente agir, melhor é. Então, no final, fazer a gestão é isso, é construir um novo futuro. Essa é uma boa frase, né, Schacker? Não existe notícia ruim. Pior que notícia ruim é notícia ruim que demora para chegar. Exatamente, né? Exatamente. E é assim que a gente vê. E, naturalmente, cada dia que passa, a gente percebe que ele é sempre multifatorial. Inclusive, o aspecto gente nesse processo, tecnologia nesse processo, e aí, junto com isso, solo, clima, mercado. Então, eu brinco que um pecuarista ele não é bem só um pecuarista, ele é um nexialista, porque ele precisa manejar aí uma dezenas de áreas de conhecimento complementares e fazer com que todas elas ajudem a transformar a energia do sol em dinheiro, né? Perfeito. E, Schacker, quando você vai implantar um modelo de gestão, o que é mais difícil? Assim, você implantar processo na fazenda, você apontar quais erros estão sendo cometidos, você promover mudanças, seja no processo ou seja na equipe. Qual que é a maior dificuldade, as maiores dificuldades assim? Legal. A gente acabou ao longo desses anos, Renato, construindo um passo a passo para isso, né? E a gente percebeu que as fazendas que têm melhor desempenho econômico, caixa, que é o financeiro,
e até assim, a qualidade de vida do próprio pecuarista, a gente percebeu que existe um protocolo que a gente chamou de protocolo 539. Tudo isso começa com uma conta muito simples e que dá ancoragem para a gente fazer essa transformação, essa gestão. As melhores fazendas, independente do bioma, do país da América do Sul, independente do valor da terra, elas têm potencial estatístico para entregar mais do que 4% sobre o que vale a terra, ou 20% do que vale o gado. Em alguns momentos esse valor de 15, esse 20 fica mais perto de 16, o 4 fica 3, mas assim, você tem um range que é monetizar o ativo. Então, a gente parte de um princípio que a fazenda precisa entregar 4% do valor da propriedade. Com isso, e conhecendo as margens, a gente sabe quanto a fazenda precisa faturar. Porque eu sei, por exemplo, que as boas fazendas de ciclo completo operam entre 30 e 35 de margem, ou seja, de cada um real que ela fatura, sobra entre 30 centavos e 35 centavos. Então, se eu sei quanto eu quero ganhar e sei quanto eu preciso faturar, eu defino quantos animais eu preciso abater. Se eu sei quantos animais eu preciso abater, eu defino quantos animais eu preciso ter. Se eu sei quantos animais eu preciso ter, eu consigo montar a estratégia de produção para que esse gado caiba, até porque a gente tem pelo menos duas fazendas, as fazendas das águas e as das secas, e são duas fazendas completamente distintas. Então, o pensamento estratégico, seguindo dessa forma, ele é construído. E, além disso, a gente olha para 3 macroáreas: gente, gestão e produção. Quando a gente olha para a gente, o primeiro e mais importante aspecto é a liderança, líder liderando. Depois, valores positivos, que você sabe, né, Renato? Tem fazenda que, infelizmente, tem valores limitantes. Por exemplo, desrespeito, baixo padrão de desempenho. E aí você chega naquela fazenda, o conformismo, falta de asseio. Então, as boas fazendas têm um líder que sustenta bons valores, como inovação, responsabilidade, respeito. E aí, então a fazenda tem bons valores, mas não para por aí. Ela tem 3 elementos também importantes. Autonomia. Normalmente as pessoas que estão lá não precisam de chefe para trabalhar, porque que é diferente de soberania, mas as pessoas sabem o que tem que fazer, de forma geral, elas se sentem parte, não é aquela coisa, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Domínio, elas são muito boas e percebem evoluindo dentro da jornada. E significado, ou propósito, elas não estão ali só pelo dinheiro, estão ali para construir algo maior. Inclusive, hoje cedo eu falei com um cliente nosso, ele tem uma frase que eu nunca mais esqueci, ele falou assim: Antônio, as pessoas podem até oferecer mais dinheiro para a minha equipe, isso eu não tenho controle, mas eu duvido alguma outra fazenda oferecer um projeto mais legal que o nosso. Então, assim, o propósito está aí. Então, com esses 5 elementos de pessoas, a gente começa a caminhar para gestão em si. E gestão é projeto, né? Assim, o cara vai reformar uma casa, vai fazer uma ponte, sempre tem projeto. Então, qual é o projeto? Então, a fazenda tem que ter um projeto. E o projeto, naturalmente, ele tem uma série de elementos, mas tem que ter projeto para fazer esse gado caber, para poder cumprir esse orçamento. Tem que ter execução em alto nível, porque senão o projeto não faz sentido nenhum. E precisa ter gerenciamento, que é, como eu falei, acompanhar a execução desse projeto e agir nos desvios. E aí a gente vai para os 9 elementos. Eu falei 5 da gente, 3 de gestão e 9 elementos de produção. E aí a gente tem chamado de 9 orgulhos, Renato. Quais são os 9 orgulhos que uma fazenda precisa ter? O primeiro e mais importante deles é o manejo de pastagem. A fazenda precisa ser manejada em ponto de engorda, sempre. Que é um gargalo na nossa pecuária, né? Que é um gargalo, ou seja, o ponto mais importante. Um animal, o mauá, come 4 toneladas aproximadamente por ano de matéria seca. Um pasto típico brasileiro, degradado, produz aí entre 6 e 7 toneladas. Então, e como você precisa ter uma taxa de colheita de metade disso, então não é nem para o mauá. Mas uma pastagem bem manejada, produzida de forma adequada, num solo vivo, chega a produzir 25 toneladas. Então, assim, não dá para falar que pasto é pasto. Por isso que o segundo elemento é a estratégia de entre-safra. Depois a gente precisa ter adubação estratégica, suplementação. A fazenda tem que ser pensada com cabeça de engenheiro, layout para as coisas funcionarem. O cara não pode dar volta no vizinho para poder chegar num coxo. Naturalmente a gente tem que... essa logística para a distribuição de insumo, interna, né? Exatamente. E que muitas vezes é negligenciado. Às vezes até o lado que abre uma porteira faz com que se ganhe ou se perda tempo dentro da fazenda. Claro que a gente tem a genética, que é maravilhosa, porque ainda mais o Brasil, que eu acredito que é os melhores animais zebu do planeta, a genética, a reprodução, a saúde animal,
que muitas vezes também é negligenciada, como ela custa pouco, às vezes o pessoal esquece, e o próprio bem-estar animal. Então, quando a gente analisa esses elementos técnicos, somados às questões de gestão e somados a pessoas, a gente consegue ver todos os elementos que são decisivos ao êxito. Ou quase todos, pelo menos por enquanto, né? E só que quando a gente fala de gestão, né, a gente ouve muito falar naquela questão do planejamento operacional, que é o dia a dia da fazenda, né, um planejamento tático, que é algo ali de médio prazo, e uma visão mais estratégica, um planejamento estratégico, que é pensar o negócio mais à frente. Quando eu estava montando o roteiro aqui para a nossa conversa, eu assisti o teu programa no canal aqui, até anotei para não esquecer, Juntos pela Pecuária, do Neto Prado, e você ali cita que muitas vezes o produtor ele comete um equívoco de ficar muito ligado, assim, atolado, entre aspas, ali no operacional e se esquece de pensar de uma forma mais estratégica. A minha pergunta é, isso acontece porque o produtor ele gosta, ele tem mais facilidade de colocar a mão na massa e ele tem mais dificuldade com os números de projetar aquilo? O que você acha que por que fica muito nesse operacional e esquece de ter essa visão um pouco mais holística assim, do negócio? Eu vejo que a pecuária é sempre processo e é apaixonante a gente estar no dia a dia da fazenda. Está definindo um suplemento, uma raça, um manejo de pastagem, supervisionando um trabalho, uma empreita e assim por diante. Então é algo que a gente gosta, que o pecuarista gosta, que na maioria das vezes ele sabe fazer muito bem e que não é muito da nossa história ficar na frente do computador. Claro que isso tem mudado muito, a gente tem grandes planejadores dentro de fazenda, mas a grande questão é que a gente percebe de fato, Renato, pouco a resposta é a seguinte: ponto, como eu vou fazer para daqui 4 anos eu conseguir ter 30%, 40%, 50%, 100% mais rebanho nessa mesma área? Então a gente dedica pouco tempo nessa construção estratégica, ainda não é cultural. Isso tem mudado, mas infelizmente a gente vê que os níveis médios de produtividade do Brasil, apesar de terem crescido, eles ainda são baixos e, de acordo com a nossa estatística, incapazes de monetizar o ativo. Então, ou seja, a pecuária no sistema tradicional não tem chance nenhuma de remunerar o valor da terra, que segue valorizando sempre acima de 10% ao ano. Então, por isso que o primeiro até o elemento que a gente define que o êxito da fazenda ele é feito pelo pecuarista. Não é pelo solo, nem pelo clima, nem pelo mercado. Então, quem ganha dinheiro é o pecuarista e não a fazenda. Então, esse comportamento de pensar estrategicamente, de pensar grande, de criar modelos de testes que a gente chama ilhas de excelência, o tiro na lua. Falar assim, eu não vou começar um projeto de, 4 As na fazenda inteira, mas eu posso muito bem ter 3% da minha área exercitando, aprendendo isso e lembrando. E depois vai evoluindo, E depois vai evoluindo, que é um processo de aprendizado. Sim. Os biomas são distintos, então a gente não é... a gente precisa desenvolver, toda fazenda tem que desenvolver a tua habilidade de aumentar o resultado por hectare. Então, se 4% representar R$3.000 por hectare, a gente vai precisar ir atrás dos 3, se apresentar 1.000. Então, quem define, inclusive, o projeto não é mais o técnico nem o pecuarista. Se ele tiver uma cabeça de empresário, quem define o projeto é o valor da terra. Perfeito. Então, por isso. E Cháquera, assim, nessa entrevista eu gostei, assim, eu pensei umas frases aqui que eu queria compartilhar com você, queria que você comentasse. Eu gostei muito de uma frase, assim, você disse nessa entrevista: existe vida inteligente fora da porteira. A minha pergunta é, o produtor ele precisa também saber ouvir um pouco, falta um pouco isso? Um pouco do elemento de ficar muito dentro de casa, muito envolvido e trabalhando. Eu quero dizer assim, um pecuarista super trabalhador, ele é bom pagador, ele é uma pessoa que quer o bem, que preserva o meio ambiente e que está muito envolvido nesse dia a dia, nesse cenário. E muitas vezes visitar outros negócios ou mesmo outras propriedades, que seria incrível, acaba não sendo prioridade. Então, quando a gente sai de casa e busca uma nova informação, mesmo que aquilo não seja 100% aplicável no teu contexto, dificilmente a gente volta igual. Então, é aquela coisa, se você quer conhecer a sua casa, saia dela, né? Exatamente. Porque o teu olhar ali muda totalmente, né, Cháquera? Pode ser um jeito de ver a vida, pode ser um relacionamento. Um dia, a gente tem algumas missões técnicas com nossos clientes, né? E
E uma delas foi interessante porque a gente foi ver uma questão técnica que era pastagem irrigada. Então nós fomos ver pastagem irrigada, o assunto era da missão técnica, pastagem irrigada, retorno, onde vai, onde não vai, entender assim, o potencial, aquela coisa toda. E aí no final das visitas eu reuni com a turma e o que você está levando? O cara, não, isso não é para mim por enquanto, eu gostei, eu vou pensar, peguei o contato. E um deles falou o seguinte, sabe o que eu estou levando? O relacionamento entre o pai e o filho. Eu achei tão incrível a forma com que eles trabalham junto, as regras, a forma com que eles se tratam, a forma com que eles lideram essa fazenda. Para mim, a irrigação, isso aqui foi foi de nada. Mas assim, eu percebi isso e vi o quanto eu, como pai, e vi como meu filho também, como a gente tem negligenciado alguns pontos que eles levaram muito a sério no relacionamento profissional entre pai e filho. Então, sair justamente tem isso, além das questões técnicas incríveis. Né? A gente estava falando sobre vários insights que a gente pode ter em vários sistemas de produção, de manejo, e sem preconceito. Então, se a gente vai com, isso aí não funciona, e aí, naturalmente, você mata qualquer oportunidade de aprender com isso. Então, a gente sair, até a gente criou um negócio que a gente chama de regra do 3x3, né? Visitar 3 propriedades e receber 3 visitas, né, que vão... E aí, no final da visita, você pergunta, poxa, o que eu posso melhorar? Na tua opinião, o que você viu de errado aqui? Então, assim, isso sempre inspira muito, ajuda muito, né? Mas é legal, né, Chakra, você estava dizendo desse caso do pai e do filho, e eu acho que justamente, cabe nessa frase, né, do saber ouvir. De repente você sai e olha e fala assim, nossa, a gente estava negligenciando alguma coisa aqui nessa relação, que é algo preciosíssimo. A gente sabe que a questão da própria sucessão é uma questão muitas vezes delicada, de passar esse bastão, acho que tanto para uma geração quanto para outra, e você poder olhar aí no evento assim, e poder te dar esse start, falar, precisamos olhar um pouco mais para isso. Isso é muito valioso, né, Chakra? Muito valioso. E o interessante, assim, que capturar essas oportunidades, Renato, elas são sempre dependentes de se ter uma visão prévia. Uma coisa é eu sair visitar uma fazenda. Ok. Vai ser legal, vai aprender, vai ter insight, a pecuarista normalmente recebe muito bem, as pessoas se tornam amigas, então, por si só, já vai ser sensacional. Agora, outra coisa é o seguinte, eu tenho uma meta, um objetivo que seja, um problema para resolver, e eu visito alguém com o grande propósito de encontrar a solução para aquele dilema, para aquele problema ou para aquele desafio. Então você vai para uma propriedade com um olhar completamente diferente. Fala assim, poxa vida, eu preciso... Vou dar um exemplo. Assim, a propriedade precisa de reduzir a lotação mais rápido na época da seca porque ela tem um regime de chuva que corta em março, volta em novembro, por exemplo. E ele vai visitar uma fazenda que aprendeu a fazer recria confinada ou que consegue uma estação de monta muito curta, com altos índices, para que ele possa ter uma estação curta e já abater as vacas, por exemplo, rapidamente, elas não chegarem aí na entrada da seca. E ele visitar fazendas para ver isso, por exemplo. E ele vai ter insight. E aí ele fala, poxa vida, aprendi, entendi que dá para fazer. E normalmente assim, e olha... E no meu caso, eu não vou fazer exatamente assim, vou fazer isso, mas eu vou colocar esse adicional que no meu caso vai funcionar. Então, não é apenas sair visitar uma fazenda, é visitar uma fazenda com o propósito de aprender algo que vai te levar para outro nível. Essa que seria o ideal. O próprio benchmarking ajuda muito nisso também, né, Chakra? Você poder comparar os números, né? Foi para isso que ele foi construído, né? O benchmarking ele completou oficialmente 11 anos esse ano. Apesar da gente medir fazenda há mais de 20, essa organização que a gente se inspirou na Ambev, a gente tem um cliente que é distribuidor da Ambev, e a gente falou, nossa, que legal essa comparação, né? E falou, vamos fazer? Vamos. Então a gente começou a fazer oficialmente, claro que ela vem amadurecendo com a presença de novos índices de estatística, mas a posição no ranking é muito legal. Comparar a posição no ranking desse ano com o ano passado, entender o tamanho da oportunidade, porque se ele vê, por exemplo, que a mortalidade de bezerro dele foi 3,5, e as melhores fazendas, por exemplo, tiveram 2,4, ele vê que tem dinheiro em cima da mesa, tem métrica, tem oportunidade em cima da mesa. Aí ele vai visitar essas fazendas. Pô, como que eu consigo isso? Esse ano, por exemplo, a gente mediu propriedades que produziram 200 arrobas por hectare. Nossa! 100 arrobas por hectare é um número que já é bastante... Um país que produz aproximadamente 5, você imagina o que significa isso. Fazendas de 50 arrobas por hectare é bastante comum já. E a gente consegue entender o comportamento de sistemas de cria completo bastante intensivos, e não digo intensivo na utilização apenas de insumos ou insumificados, intensivos no uso do conhecimento. Que a gente fala, primeiro tem que intensificar o uso do conhecimento, intensificar o uso da pastagem,
capturar o valor do que a gente tem, o principal insumo é o sol e a chuva, né? E conseguir converter isso, aí a gente coloca os insumos adicionais que faltam naturalmente, mas ir no máximo aproveitamento disso. E a gente vê fazendas produzindo muito, né? Com relações incríveis entre o que se gasta e o que se produz, porque ela intensificou antes do insumo e intensificou o conhecimento. Importantíssimo. Chakri, e essa outra frase também que eu gostei bastante, que é: você precisa estar confortável em discordar. Conflito não é confronto. Exato. Normalmente, quando a gente vai tomar uma decisão, obviamente existem alguns caminhos que não necessariamente são aqueles que você entende que seja o melhor. E se a gente não tiver uma cultura, no que eu falei dos valores, uma cultura onde a gente possa ter ideias complementares ou mesmo divergentes, isso não é porque eu dei uma opinião para ir para a direita, o Renato deu uma opinião para ir para a esquerda, que significa que a gente agora não se fala mais. Então, pelo contrário, né? A ideia é que a gente consiga entender qual é a melhor forma. O que eu coloco sempre é que existem 2 níveis da gente divergir em relação ao assunto. Um nível muito mais ligado à questão estratégica e outro tático operacional. Vamos imaginar 2 irmãos que têm uma propriedade. Se o irmão quer vender a fazenda e o outro irmão ele quer implantar um confinamento, você já está em níveis de discussões completamente distintos. Então, a gente precisa trabalhar antes para a gente estar num nível. Agora, se um quer fazer TIP, terminação de tempo a pasto, e outro confinamento, é um debate incrível, porque aí cada um vai trazer assim, o que funciona mais para nós, em qual contexto. Não tem o que é melhor, tem o como é melhor. Então, quando a gente identifica... Até porque os dois querem chegar no mesmo ponto. Os dois, né? querem aumentar a taxa de abate da fazenda. Exato. E assim por diante. E, normalmente, quando a gente está em discussões com equipe, as discussões são nesse nível. Como a gente vai fazer para chegar em tal lugar? Agora, primeiro a gente precisa pontuar. Então, tá, o que nós estamos querendo com isso? Isso alinha muito. E aí, quando a gente alinha, fala, realmente, a tua ideia é melhor que a minha esse ano por conta disso, isso, aquilo, e vamos fazer. Então, trazer essa discussão. O jeito de colocar ideia, o jeito de apertar a mão, o jeito de olhar e principalmente, aquela cultura do aceitar e do debater. Não significa, se vier numa ideia ruim, que vai implantar, mas que vai ser devolvido com uma pergunta. Mas você pensou em tal coisa? E se acontecer tal coisa? Como que você vai resolver? Então, o papel do líder também é, se vier uma discordância, ao invés de simplesmente ele cortar e ser aquela posição que deprime, que perde engajamento, ele com 2 ou 3 perguntas faz a pessoa, realmente, não tinha pensado nisso. Exato, repensar um pouco a proposta. De repensar melhor. Né? Então, esse processo ele tem que ser construído. E, mais uma vez, volta na questão ligada às pessoas, principalmente aos líderes. Né? Você falou de líder, que é a minha última frase aqui, que é justamente quando você diz: líder que não transforma não é líder, é no máximo um zelador. O que é isso, Chakra? Quer dizer que... Explica um pouco essa frase. A gente não consegue avaliar positivamente uma liderança que não entrega resultado. Não há como separar liderança de resultado. Um técnico de futebol, se o time não estiver ganhando, não tem como ele não está numa fase boa. Então o time tem que ganhar, o jogador tem que estar fazendo gol. Não é muito o que ele sabe, e tal, mas é a fase que ele está vivendo. Então a liderança ela pressupõe entrega, transformação, desenvolvimento. Qualquer líder em qualquer ambiente, não só no ambiente agropecuário, mais industrial, ou mesmo no terceiro setor, dentro da igreja, dentro da comunidade, seja onde for, esse líder precisa estar entregando alguma transformação, alguma evolução, alguma mudança positiva. Então não dá para avaliar positivamente. Então a fazenda ela tem que estar melhor. As pessoas têm que estar mais evoluídas. O gado tem que estar, geneticamente ele tem que ser... A bezerra tem que ser melhor que a mãe. Então, assim, o papel do líder é garantir com que sempre aconteçam transformações. A gente tem falado assim, o mundo vive uma revolução de transformação. Desde inteligência artificial, comportamento humano, todas as questões da sociedade, esse mundo VUCA, esse mundo bunny. Então, assim, a única certeza é que a coisa muda e muda rapidamente. Então, já que vai mudar, que seja a gente que propõe essa mudança. Principalmente é isso. Então, a questão é que não dá para não agir ativamente. E isso foi uma grande preocupação minha nesse tempo do ciclo de baixa. E aí a gente separou realmente quem
atuou como líder empreendedor dentro da fazenda e quem não. Por exemplo, aqueles líderes que perceberam que o projeto mudou, que agora ela está tendo que vender 3 vezes mais gado, quer dizer, 30% mais gado para pagar a mesma conta. E exercitou, e correu para a planilha, e negociou financiamento, e vendeu o animal, e aproveitou e repôs, e movimentou a fazenda, e trabalhou. Na maior parte das vezes acertou, claro que houveram erros nesse negócio. Então você teve aquela pessoa que respondeu à mudança de mercado. E teve aquela que simplesmente parou de ir para a fazenda, trocou sal mineral por sal branco, começou a reclamar e entrou numa paralisia. Quem entrou na paralisia perdeu toda e qualquer oportunidade da melhor, a melhor época de crescer dentro da atividade pecuária, que eu vi pelo menos. Né? Que era um momento muito bom para fazer reposição, né? É um momento de crescer. A gente gosta de crescer quando está na baixa. Agora, para crescer naturalmente, tem que ter conhecimento, tem que ter dinheiro, tem que ter capim, tem que ter comida guardada. Não é assim que simplesmente... Nem todo mundo pôde surfar nessa onda. Mas, no mínimo, teria que ter aprendido. No mínimo, algumas fazendas... a vida toda vieram melhorando o uso de mercado financeiro, por exemplo, e nesses momentos elas conseguiram exercitar isso. Então, foi muito legal porque a gente percebeu quem realmente está num nível de consciência da liderança maior. Legal. Bom, a gente vai para um brevíssimo intervalo, a gente já vai continuar essa conversa muito gostosa aqui com o Schacker. E a gente volta na sequência para falar muito mais de gestão na fazenda, a questão da mão de obra. E é claro, o Schacker vai contar um pouquinho também do seu livro Como Ganhar Dinheiro na Pecuária. O Ubercast tem um patrocínio da Beckhauser. Inovar, industrializar e difundir tecnologia na direção de uma pecuária mais sustentável. Esse é o compromisso da Beckhauser. Pioneira no desenvolvimento e criação de tecnologias que tornam a contenção bovina cada dia mais segura, a Beckhauser completa 50 anos, com a certeza que o bem-estar animal e humano é um único caminho para que tenhamos uma pecuária sustentável. E é por isso que neste ano inauguramos a mais moderna fábrica do mercado, um espaço altamente produtivo, onde seguiremos agregando ainda mais valor e produtividade nas fazendas do Brasil e do mundo. Beckhauser, seu resultado passa por aqui. Schacker, eu imagino que ao longo desses 25 anos lidando com gestão, você tenha colecionado aí nas fazendas muitos cases de sucesso. Mas eu quero saber do outro lado da história agora. Eu quero saber do lado B. Né? Assim, que tipo de estratégia ou ferramenta você eventualmente implantou ao longo desses anos e falou assim, poxa, eu acho que hoje eu faria diferente, hoje eu mudaria. O que você relembra, assim, para contar? Muitas. Tanto que a gente tem um volume importante também de não êxitos, assim, de erros, equívocos. Claro que sempre tentando acertar, mas tem, por exemplo, uma passagem que me ensinou muito, foi quando eu apresentei uma visão estratégica, um projeto para um cliente, e uma história triste, mas típica, o pai faleceu, o filho assumiu a fazenda, e aí contratou a gente para poder ajudar a elaboração do projeto, melhoria de gestão, esse tipo de coisa. E que a gente está bastante acostumado. E aí quando eu apresentei o projeto, eu percebi que a pessoa estava muito incomodada, o semblante dela... Eu super empolgado com o projeto, uma fazenda incrível tal, e a pessoa nada feliz. Aí ok, a gente parou tal, no final da noite, daí de manhã a gente retomou. Eu perguntei pro cara, você dormiu bem? Ele falou assim, nunca durmo bem aqui na fazenda. Eu falei, é mesmo? Você nunca dorme bem aqui? Aí até brinquei, já sei, você sente falta do barulho lá de Curitiba e tal, né? E o cara falou, não, a minha memória da fazenda é ruim, eu não passei bons momentos, aqui nunca foi bom para mim, e eu só estou aqui recebendo você e tal, por tudo que aconteceu que você sabe e tal, é porque a gente não quer vender o patrimônio. E ali eu percebi, por exemplo, que o projeto que eu tinha proposto era um projeto que envolvia muito ele como líder, ele tinha que trabalhar para caramba, era um projeto muito, operacionalmente, muito exigente. E então, assim, não ter avaliado o que a pessoa quer da vida. E aí, daquilo, rapidamente, a gente mudou. A gente fez 3 contratos de arrendamento. A fazenda foi arrendada para 3 bons arrendatários. Está arrendada até hoje. Os caras estão felizes da vida, recebendo renda e vivendo do jeito que eles queriam. Então, assim, esse é um tipo de situação. Houve uma outra situação também de fracasso, onde a gente... talvez tenha superestimado um pouco algumas características de própria gestão na fazenda, e aquela coisa, olha, vai virar integração, perfeito. Para virar integração, ou diminui gado, ou a gente vai ter que fazer alguma coisa para esse gado caber.
E beleza, então nós vamos fazer alguma coisa. A gente vai produzir comida, entre safra e tal. E a fazenda simplesmente não conseguiu produzir. A gente talvez superestimou a capacidade nossa, da própria fazenda, em produzir comida, de colher. Ela nunca tinha feito. Então a gente negligenciou, então a gente atrapalhou no seguinte sentido. Chega assim, Renato, vai lá e produz 40 toneladas de silagem de milho. E aí o projeto não andou, a execução não saiu do papel como a gente esperava, e a fazenda naturalmente entrou numa fase muito dura nessa fase de transição. Tanto que eu cheguei na fazenda, a pessoa falou, Antônio, você me colocou nessa situação e agora você me tira. E foi bom, porque ele deu a oportunidade também da gente passar, e é cliente nosso até hoje, a fazenda é super próspera e ficou um baita aprendizado. Então, talvez um outro aprendizado não é o aprendizado só da visão estratégica, mas o aprendizado realmente é uma palavra estranha, mas talvez seja mais importante aqui, da execuibilidade do projeto naquelas condições. Então, quando você vai ficando mais velho, você já fica um pouco mais conservador naquilo que é possível ser feito, especialmente quando a gente não está operando a fazenda, como assim, assumindo a operação. Quando você está recomendando uma iniciativa técnica que a pessoa talvez não tenha a experiência, não tenha estrutura, então tem sim, graças a Deus são pouco, tem muito mais história de êxito, tanto que 94% das fazendas que usam a nossa metodologia prosperam. Então, a grande maioria consegue evoluir, mas tem esse percentual. E esse percentual, certamente, porque a gente não conseguiu entender o projeto ideal, ou a gente não conseguiu sensibilizar, não conseguiu se conectar, e que a gente assume essa visão, essa responsabilidade. E o próprio perfil ali, né, Chácara? Esse primeiro exemplo, ele é muito interessante, porque é um produtor que não queria se desfazer do patrimônio, mas também não queria estar envolvido. Não queria viajar, dia -dia, não queria estar né? ali, era uma pessoa urbana que gostaria de estar em outra situação. E teve uma situação interessante até sobre isso. O bom é que todas essas a gente teve a oportunidade, grande parte dessas situações a gente tem a oportunidade de continuar no projeto e fazer para que ele realmente entre no trilho, mas uma situação de dois irmãos, um muito ligado à fazenda, Renato, assim, muito mesmo. Poxa, o camarada, nos anos 80, ele que operava a esteira, ele que fez a abertura diária, ele que formou a fazenda e tal. E ele tinha um sócio, né, que era um outro irmão, e que estava na cidade, mais jovem e tal. E em determinado momento, o irmão da cidade passou a cobrar dividendo, legitimamente. Poxa vida, tem essa fazenda, vale tanto. Né? E o irmão da fazenda, não, mas a gente terminou de formar, a gente precisa investir, a gente precisa crescer. O patrimônio, se você tivesse vendido lá, o que você tem de patrimônio é gigantesco. Então, e um falava assim, mas a família que mora aqui é a minha. Os filhos que estudam na cidadezinha são os meus, os seus estudam numa cidade grande, tal, aquela coisa toda, né? Então, aquela situação. E naturalmente, isso abalou muito o relacionamento entre os irmãos, né? E que na verdade eu falo entre irmãos, mas era uma irmã e um irmão, mas é para tentar descaracterizar algumas coisas assim. Mas assim, no final, e foi legal assim, porque a gente criou condição, um irmão da fazenda conseguiu comprar uma parte do irmão da cidade, o irmão na cidade, com essa venda da parcela para o próprio irmão, investiu na área que ele era de conhecimento dele, que era uma área imobiliária, no boom imobiliário. O cara super prosperou, deu super certo, que não sempre é comum, né, quando o cara recebe o dinheiro de venda de fazenda, é o contrário, normalmente esse dinheiro acaba acabando. Exatamente. Mas assim, deu certo e hoje eles são super amigos. O irmão da cidade é investidor dentro da fazenda, eles têm gado em conjunto. Então, assim, a gente percebe também que ter um olhar dessa individualidade, respeitar isso. E os dois estavam certos, um queria investir na fazenda, outro queria gerar dividendo, queria investir na área dele, e no final, nada como um bom projeto e uma execução de alto nível que garantiu isso. Então foi muito legal. Foi um baita estresse. Né? Hoje é fácil contar, tal, mas a gente viveu momentos duríssimos, assim, era o telefone tocando, um irmão para falar mal do outro. Mas é importante também, você ter um interlocutor numa hora dessa, né? Faz toda a diferença, então é muito, muito legal nessa agenda. E ao mesmo tempo, assim, grande parte das histórias incríveis a ponto de uma pessoa falou assim, Antônio, sabe o que é o melhor de ter gestão? Eu falei, ter visão, ter dinheiro. Aí ele falou, cara, é paz. Porque hoje eu sei exatamente o que tem do bem, o que tem do mal, o que eu tenho que fazer. Então, assim, isso me dá uma paz, porque antes eu nem sabia se eu estava indo bem ou do mal, se meu funcionário era bom ou ruim, eu não tinha nada, assim, parecia que eu estava, até veio a ideia, jogando boliche com lençol na frente dos pinos.
Olha Pelo que legal, barulho eu metáfora. baseava mais ou menos. Então foi daí que a gente usou esse termo. Então, ter número, ter visão, ter execução, isso é incrível. E a gente vê por isso que os projetos são tão exitosos. Por quê? Porque você tem muito transparente o que tem do bem e o que tem do mal. E você pode agir rapidamente. Os números trazem, né, essa clareza, né? Sempre. A gestão. Chácara, a gente tem ido bastante em eventos do setor, né? E uma das coisas que a gente mais ouve, assim, mais tem ouvido é a questão da mão de obra, né? A dificuldade é muito comum, né? O produtor fala assim, não tem mais aquele peão como tinha antigamente, né? Aquele cara ali vaqueiro que fechava o gado, não tem mais. Nós estamos diante aí de uma nova geração, novas demandas, acho que novos desafios. Essa mão de obra, ela tem que ser criada dentro da fazenda? Como é que você vê essa questão? Legal. O primeiro ponto é que quem reclama, que fala que já não tem mais aquele capataz, aquele peão, aquele gerente de equipamento, ele está certíssimo, não tem mesmo. Então, assim, isso metade da conversa tá correta. Agora, o erro já que não tem, é parar de tentar achar esse camarada do jeito que você quer, porque ele não tem. Não tem mais. Ele não tem, Renato. Vindo para cá, vim conversando com o motorista do Uber e tal, e aí perguntei para ele o que era levar uma pessoa de 15, uma de 25, uma de 35 e assim por diante. E ele foi falando da diferença das gerações. Falou assim, o camarada menos de 20 anos senta aqui no Uber, ele sequer me cumprimenta. Ele fica no celular ali o tempo inteiro. E uma pessoa mais velha, ela vem, ela conversa, ela interage. Então, assim, as gerações mudaram completamente. Isso, agora, por outro lado, essa geração mais nova é muito mais multitarefa, por exemplo. Então, entender que as gerações mudaram. Entender que as gerações mais novas, elas trabalham mais por propósito, por fazer parte de algo que construa para ela, que a gente precisa formar. Tanto que a gente está num regime grande de formação. A gente nunca importou tanta gente da cidade para a fazenda. Só que quando você importa alguém para a fazenda, ele não tem aquela vivência. Então, ele tem que passar por uma fase de formação. O layout da fazenda, o procedimento operacional. Então, você contrata boas pessoas e forma ela ali dentro. E interessante que algumas fazendas têm as pessoas ali dentro mesmo. 2 meses atrás, eu tive acesso a uma história linda de um cliente nosso do Mato Grosso do Sul, que ele tinha uma moça que na época tinha perto de 19 anos, que o sonho dela era ser tratorista, e ela nunca teve oportunidade. Aí os caras abriram a oportunidade, ensinaram, ela virou operadora de pá carregadeira e está indo super bem. A pá nunca foi tão bem cuidada, essa moça está mandando bala. Então, isso tem acontecido cada dia mais. Você trazer gente que você não esperava, uma moça de menos de 20 anos, ser uma operadora de uma máquina grande, por exemplo, indo muito bem. As esposas ajudando em trabalhos de ATF, por exemplo. Teve um caso de importação de um gerente da empresa de iluminação do estado de São Paulo, que virou gerente de fazenda. Só que quando ele entrou na fazenda, ele era bom com gente, mas ele não sabia a diferença entre um boi e uma vaca. E, ao mesmo tempo, ele foi formado. Com isso veio o veterinário dando suporte, o tecnista, o manejo de passagem. O cara, em 1 ano e meio, virou um fenômeno. Por quê? Porque ele entendia de gente, agora tem o que precisa para a pecuária, e, no final, assim, eu preciso bater meta. Eu sempre fui batedor de meta. Antes a minha meta era uma, a minha meta é hoje. É outra. Hoje é mais complexa, porque eu dependo de mais variáveis, mas aqui, no final, é gente e meta. Então, quando o camarada fala isso, é sempre muito legal. Então, trazer profissionais de outro setor, acreditar nisso, saber que ele não vai ser igual àquele que a gente está acostumado e que a fazenda vai ter que se adaptar à realidade dele também, não é só ele se adaptar à realidade, é maravilhoso. Por isso que o líder precisa transformar e mudar sempre, principalmente ele próprio, para fazer essa análise. No nosso escritório de consultoria mesmo, que é repleto de agrônomos, zootecnistas e veterinário, que é apaixonante, mas as últimas contratações têm sido de administradores e engenheiros, ou engenheiras, e para trazer uma nova perspectiva e assim. Porque eu imagino que tanto no escritório como na fazenda dá uma oxigenada, né? Muito. É uma outra visão, né? Muito. É uma fábrica a céu aberto. Então, engenheiro de produção indo para sistemas de confinamento. Então, é cada dia mais comum. Então, obrigatoriamente, reclamar da ausência de mão de obra, ela não vai contribuir. O que vai contribuir é uma estratégia de atração, que seria o recrutamento, é ser aquela fazenda famosa para se trabalhar, e tem uma série de estratégias, não só o salário em cima da média, mas o plano de carreira, boas pessoas, tal. Atrair boas pessoas para que você possa pagar mais. Até hoje mesmo, falando isso com um outro projeto, o bacana daquela fazenda é que ela tem os maiores salários da região, mas o desembolso por arroba produzida em mão de obra é um dos menores do nosso benchmarking.
Por quê? Porque você tem menos gente produzindo mais, um sistema de produção incrível, então todo mundo ganha. A fazenda ganha porque ela gasta menos com mão de obra e o funcionário ganha porque ele ganha muito mais do que a média para fazer o que ele está fazendo. Essa seria a genialidade da liderança. E imagina uma coisa que você tocou também, né, Chacre, assim, a pessoa está encantada com o projeto. Tem essa questão salarial, que é óbvio que ela é super importante, mas também está envolvida, está comprometida, né, um projeto bacana que ela goste também de fazer parte. Né? Sim, o projeto em si, a possibilidade de você construir algo novo, de falar assim, a gente vai produzir os melhores bezerros da região. A gente vai ter um sistema de produção aqui, que vai ser um sistema onde a gente vai manejar a pastagem no estado da arte. A gente vai ter uma estação de monta, uma das mais curtas do país. Ou a gente vai ter os melhores capatazes. Ou a gente vai ter a fazenda mais inovadora do Vale do Araguaia. Então, quando a gente consegue imaginar alguma coisa que a pessoa possa co-criar, contribuir, colaborar, ela passa a fazer parte daquele projeto. E é o oposto daquela fazenda onde o dono chega, reclama da política, reclama do frigorífico, reclama da fábrica de sal mineral, fala que vai arrendar a fazenda, porque a soja vai pagar mais, por exemplo, né? E aí você não consegue nem engajamento, porque você não tem aquela energia da criação, do trabalho, aquele brilho no olho que a gente esperaria, que na verdade foi simplesmente a tradução desse comportamento. E eu super entendo, né? Eu sou filho, neto de pecuarista, a gente tem uma operação pecuária em arrendamento, a gente sabe que é muito melhor vender arroba de 340 do que de 220, obviamente. Então, a gente sabe que muitas vezes a sensação é essa, assim, sabe? Porém, é obrigação da liderança ressignificar e falar, vamos, sabe? Eu diria, assim, que o líder, ele é a pessoa que ele tem que se manter motivado, inspirar as pessoas, ter esse autoconhecimento para que ele não possa permear coisas negativas, porque assim, no final das contas, assim, você olha para a pessoa que está te liderando. Se ele está triste, se ele está desmotivado, se ele não acredita no projeto, então quem sou eu para acreditar? Exatamente. Então esse é o cenário mais legal. E isso as novas gerações são incríveis. Assim, eu vejo que eles têm uma capacidade de inovação, de atribuir para si a responsabilidade. Tem situações distintas, mas assim, não tem muito o status quo, que é desafiar mesmo. Então, essa coisa do desafio mesmo do projeto. Chacre, vamos falar um pouquinho do seu livro agora, né? Quantas cópias já vendeu? Olha, foram entre as vendidas e aquelas que a gente bonificou, tal, mas foram 7 mil impressões. 7 mil impressões? 7 mil impressões. E me fala um pouquinho, assim, para quem está nos ouvindo, que está interessado no seu livro, de uma forma resumida, como é que você ensina esse produtor a ganhar mais dinheiro na pecuária? O livro foi construído através de uma sequência de histórias, onde basicamente a gente fala, primeiro, como conhecer os números da fazenda, como pensar o futuro da fazenda, como implantar controles e como motivar as pessoas. Então, ele seria uma descrição disso tudo que a gente está falando, que fazenda não é só produção. Fazenda é gente, gestão e produção. E no livro eu abordo isso com uma série de histórias como essas que a gente está resumindo aqui, para que a pessoa possa se conectar, entender e assim por diante. Claro que a gente está sempre aprendendo coisas novas, tanto que a gente deve lançar já em 2024 um livro exclusivamente sobre gestão de pessoas, né? Sobre como implantar bons valores, como recrutar, como formar. Mas o livro Como Ganhar Dinheiro da Pecuária foi uma honra, porque eu não esperava, Renato, que tivesse tanto sucesso. O Brasil, dizem que um best-seller é em torno de 7 mil exemplares e a gente bateu isso, né? Claro que se compara com França, qualquer publicação supera muito esse número, mas a gente fica muito feliz com esse número e com os feedbacks. Assim, muita gente, mesmo o livro já tendo 5 anos, praticamente já tem 5 anos de lançamento, ainda muita gente procura, muita gente publica, recebemos muitos feedbacks. Assim, foi uma surpresa muito positiva, né, que eu não imaginava que ele teria assim, tanto impacto na vida dessas pessoas da pecuária. E o próximo está previsto para 2024, para o ano que vem? Inicialmente, março de 2024, vai falar só sobre gente. Só sobre gente? Só sobre gente. Chacre, eu queria que você contasse um caos aqui, não é um case, é um caos, que eu sei que é verídico, né? Que você na entrevista, né, nessa entrevista ao canal, né, Juntos
pela pecuária. Você contou uma história de um produtor que tinha lido o seu livro todo, disse que estava aplicando tudo, mas que ninguém queria trabalhar na fazenda dele. Eu queria que você contasse essa história, porque você foi visitar esse produtor. Eu queria que você contasse essa história. Essa história foi emblemática. Eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei mais tarde, estava chegando à noite na fazenda, coisa que eu não gosto de fazer, especialmente quando é a primeira vez. Eu estava em dúvida do caminho, parei no posto, né, e perguntei, fulano, onde que fica a entrada da fazenda São João? Aí o frentista falou assim, você vai trabalhar lá? Eu falei, vou, senhor. Ele falou, fixe, não dou 3 meses. Eu falei, mas por quê? Ele falou, rapaz, eu trabalhei lá, fulano trabalhar, todo mundo. E foi apontando todo mundo. Ele falou, vai trabalhar. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou assim, ninguém para lá não. E começou a contar de como era o comportamento. E começou a falar do comportamento dele, falou das outras pessoas da fazenda, falou da qualidade das casas, falou de um monte de coisa. E aí eu até desci do carro e fui ouvir mais, né? Porque eu tinha justamente... Onde é que eu tô indo, né? Onde eu tô indo. Até porque, assim, a gente... Eu ia chegar com informações privilegiadas, né? Que eu ia demorar para coletar essas informações lá, né? E aí, claro que nessa altura do campeonato, assim, a gente já fica um pouco mais experiente, então, para lidar. Daí eu já percebi que, no final das contas, não era bem daquele jeito que o cara me falou, que ele era sensacional, que tudo era bom, que não sei o quê, porque os caras reclamaram de quando não era pago o salário, reclamaram das casas, reclamaram dele, reclamaram de como ele trata todo mundo, e assim, de algumas pessoas super tóxicas na fazenda e tal. Claro que, naturalmente, poderia ser não daquele jeito, mas... Aquilo foi importante. Eu cheguei na fazenda, e o cara me recebeu super bem, tal, muito carinhoso, não sei o que, aquela coisa toda, né? Aquele primeiro momento. E aí, na hora, falou, então, vamos falar de serviço agora, né? Eu falei, beleza. Aí eu falei para ele, o senhor quer que eu fale o que o senhor quer ouvir ou o que o senhor precisa ouvir? Nisso, a pessoa se transformou. Aquela pessoa amável, tal, não sei o quê, por telefone, se transformou naquela do posto. Né? Ela falou, agora ativei o modo louco aqui. Né? E o cara falou, o que você quer dizer com isso? Já fechou a cara? Já fechou a cara. Eu estou pagando você, estou pagando caro, não sei o quê. Você tem que falar tudo o que eu tenho que saber. Eu falei, ninguém gosta do senhor. Nossa, na mesa isso. E aí o cara ficou enlouquecido, saiu, me deixou meio sozinho ali e falou, o que você quer dizer com isso? Claro que eu até chegar nesse momento, eu não cheguei lá e já fui falando. Eu passei um dia e meio na fazenda, coletando informação, conversando com as pessoas, não sei o quê. E aí eu percebi que eu tinha essa liberdade, principalmente, se eu chegasse para ele e desse muita volta no toco, ele não ia capturar a mensagem. Sabe que tem gente falando, olha, eu podia ter falado assim, olha, a gente precisa investir no desenvolvimento de atração de talentos, vamos implantar algumas regras aqui, alguns comportamentos são importantes que o senhor atualizasse. Eu podia tratar desse jeito, mas ele não ia perceber. Que é dar a volta no toco. Eu ia dar a volta no toco, ia falar, ia preparar o cara, ia não sei o quê, mas ele não ia entender, pelo perfil super dominante, direto ao ponto, entendeu? E ele não ia perceber e não ia causar o impacto que a gente precisaria causar naquele momento. Né? E claro que nesse momento você já tem uma série de evidências, né? Porque já tinha vivido. Se de repente eu estou aqui, né? Renato, com você, entra alguém aqui, você xinga a pessoa, sai daqui, você não vê que eu estou gravando. Né? Ninguém precisa me falar nada que você comigo é uma pessoa, mas com a outra que entrou na sala, e eu vivi isso muitas vezes. Então eu vi realmente o comportamento. Seu burro, não perguntei a tua opinião. Então foi muito fácil capturar esse tipo de coisa. Falei, como que o senhor quer que a pessoa seja engajada? O senhor falou, seu burro. Não perguntei sua opinião. E eu percebi que ele ficou muito sensibilizado com aquilo. Qual que foi a reação depois desse momento de quase fúria dele ali? Pois no final das contas, ele agradeceu, falou que ia pensar, mas que não ia continuar o projeto. É mesmo, Chacra, ele não continuou. Foi, não continuou. E eu entendo. E no final das contas, falou assim, nessa altura da vida, eu não quero mudar. Então, assim, e foi bom, porque não tem o que fazer. Que não tem o que fazer. E não foi a primeira vez que eu passei por isso. Né? Teve um caso menos emblemático do que esse, né? Da pessoa não querer mudar, e a gente precisa entender que está tudo certo. A gente trabalha com vários grupos de desenvolvimento de líderes, né? Um deles é o Fazenda Nota 10, outro é Boi na Terra do Soja e tal, mas no FN10 tinha um caso de
uma senhora muito interessante, ela apoiava o grupo, recebia as pessoas, ela era uma fazenda muito lucrativa, assim, muito legal. E quando acabou o primeira safra, que ela foi uma líder, o projeto estava começando, a gente não tinha nem 30 fazendas ainda, ela falou assim, Antônio, preciso falar com você. Eu falei, mas pode falar. Ela falou assim, vou sair. Eu falei, mas a senhora é o coração desse grupo, que a senhora vai sair. Mas sabe o que é? Eu não quero fazer cronograma, eu não quero fazer fechamento, eu quero chegar e beber pinga com meus peão, eu quero viver o que eu quero viver aqui. Entendeu? Se ela fazenda der lucro ou prejuízo, eu não estou ligando muito, porque o que eu tenho já é suficiente para eu viver e eu quero viver desse jeito. E eu não quero ter esse monte de compromisso de fazer a gestão em alto nível que vocês querem fazer. Falou assim, eu já não quero mais, né? Porque eu não preciso disso nesse momento. A fazenda, claro, ela via outra coisa, a propriedade era pequena, ela tinha essa liberdade, né? Ela não pedia. Mas assim, então foi também uma outra situação muito interessante. Eu falei, ok. E aí, ok, né, Schacker? Ok, porque a gente vai contribuir com quem quer ajuda. Exato. Não tem como a gente simplesmente, a gente brinca, assistência não é insistência, é de dentro para fora. Então a gente vive essa situação do bom, né? Que essas mais de 800 fazendas que a gente monitora hoje, elas são melhores hoje do que eram no passado. E acredito que elas são melhores porque os líderes são melhores, como gestores, nesse aspecto. Porque aí ele entende o que é importante ele fazer. Então, esse que é o ponto central. Então, no final, você vê, a gente vai falar de gestão, mas você fala em métrica, fala em indicador, fala em rotina gerencial, fala em mercado, fala naturalmente na energia do sol, no solo, mas volta na liderança. Exato, é sempre. O primeiro ponto. Essa transformação, essa melhora, ela tem que vir de dentro para fora, né? De dentro São pra dois fora. casos ali que você fala, ok, tudo bem, então se não tem isso como mola propulsora, não tem como, né, Schacker? Agora, tem situações que foram também antagônicas a essa, onde a pessoa falou assim, Antônio, então você quer dizer que minha fazenda é muito ruim, é isso, né? E eu dei volta no toco, né, para falar, olha, a fazenda, ela produz 30% do potencial dela, ela tem uma grande perspectiva, né, não sei o quê, e a pessoa falou assim, então quer dizer que minha fazenda é uma bosta mesmo, é isso. Eu falei, olha, do ponto de vista produtivo e econômico, é uma bosta. Daí a pessoa falou assim, você me ajuda a mudar? Eu falei, estou aqui para isso, vamos junto. Então já faz, sei lá, mais de 20 anos atendendo essa fazenda. Então, assim, é muito legal. E assim, hoje a gente está em patamar que a gente nunca sonhou, Renato. Assim, em níveis de produtividade, de rentabilidade, de crescimento para fora, de novos negócios. Assim, impossível, essas quase 2 décadas atrás, a gente ter essa previsão. Por quê? Porque tanto o time de consultoria, quanto eu, quanto o dono da fazenda, a gente veio mudando ao longo dessa jornada. O filho entrou. Então, assim, dentro de um novo contexto. Então, assim, essas transformações também acontecem quando a pessoa aceita que ela quer melhorar, que ela quer avançar, e a gente segue, e é muito carinhoso a pessoa falar assim, olha, a nossa história é antes e depois, né, de usar o método. Porque antes eu estava perdido e hoje, pelo menos, eu tenho o norte, eu sei que eu estou no caminho, não é fácil. Então, a vida de consultoria e hoje a vida de software, a gente construiu um software bem legal. A gente tem já há bastante tempo que a gente tem programa de computador também que ajuda a monitorar tudo isso, mas do mesmo jeito que as gerações mudaram, o programa de computador também muda. Então, a versão nova que a gente tá fazendo, ela já é feita de uma linguagem com interação com inteligência artificial, sensor, câmera. Por quê? Porque não adianta a gente ficar com software do passado no mundo moderno. Então, o software tem ajudado e tem diminuído muito o retrabalho. Então, a gente está bem feliz. E a educação também. Cursos, certificações, o livro. Então, a gente procura colocar assim, que a gente tem que praticar todos esses fundamentos dentro de casa, né? Isso é um resgate final, Schacker. Eu fico imaginando assim, do ponto de vista pessoal, como deve ser, dar satisfação você tá, assim, por exemplo, um produtor como esse que você citou, que você acompanha há 20 anos e que a coisa estava ruim e falou assim, me ajuda a mudar e a gente vai junto e você hoje alcança um patamar. Eu imagino que, do ponto de vista pessoal, para você, como consultor, isso deve ser extremamente prazeroso, né? É o que faz a gente ser ativista a favor da gestão. Então, assim, que você é especialista em gestão, nem sei se a palavra é essa, mas eu diria que eu tenho esse ativismo a favor da gestão profissional em fazenda, porque a retroalimentação desses casos de sucesso
de ser muito seguro com o potencial de transformação, de ser tão bem acolhido pelos nossos clientes, pelos nossos técnicos que acreditam nisso, e de repente chegar na Bolívia ou na Colômbia. Eu tive há um mês e pouco atrás na Colômbia e ver que um dos técnicos nossos, ele lidera projetos lá com a nossa metodologia, e ver a reação dos clientes dele que usam a metodologia satisfeitos, felizes, com brilho no olho, vendo a perspectiva de transformação. Então, no final, Renato, o que realmente esse trabalho faz conosco, com o nosso cliente, é trazer uma possibilidade de melhorar. E uma possibilidade concreta, real, provada em uma centena de casos que isso pode acontecer de fato. Dá mais dinheiro, precisar cada dia menos de uma liderança dominadora, mas um líder inspirador, conseguir pensar na fazenda em números que a gente nunca imaginou no passado e ver que a gente pode produzir o dobro e ganhar o triplo. Assim, isso, produzir o dobro e ganhar o triplo, eu diria que é uma coisa muito comum em quem pratica gestão de alto nível. Fantástico. Chakra, se a gente tivesse uma plateia, a gente está chegando aqui no final, a gente estava aqui no estúdio, né? Aquele lamento de algo eu digo mesmo, que delícia o nosso papo. Muito bom, Renato, muito obrigado. E agradeço também a DBO, assim, a minha jornada, ela passa como assinante, como colunista, como amigo dos jornalistas. Então, assim, eu vejo o impacto que vocês têm na nossa pecuária, principalmente, despertando assuntos importantíssimos para nós. Então, assim, para mim é uma honra estar aqui. Que legal, Chakra. Em nome da revista, eu te agradeço imensamente. Para nós é uma honra. Muitíssimo obrigado. Estamos chegando ao final desse episódio. Lembrando que você pode acessar esse conteúdo a hora que você quiser nas plataformas Spotify e DBO Play. E se você gostou do programa, não deixe de curtir e se inscrever em nossos canais. O Boicast tem o patrocínio da Beckhauser. Obrigado e até o próximo episódio. Pioneira no desenvolvimento e criação de tecnologias que tornam a contenção bovina cada dia mais segura, a Beckhauser completa 50 anos, com a certeza que o bem-estar animal e humano é um único caminho para que tenhamos uma pecuária sustentável. E é por isso que neste ano inauguramos a mais moderna fábrica do mercado, um espaço altamente produtivo, onde seguiremos agregando ainda mais valor e produtividade nas fazendas do Brasil e do mundo. Beckhauser, seu resultado passa por aqui.